A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. O canal Jalevi está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela CPAD. Nós estamos no segundo trimestre de 2026, cujo tema é Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaac e Jacó. Nós estamos de lição de número 4, no qual o título é A Confirmação de uma Promessa. E o textual diz assim: estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente, depois de ti em suas gerações, por certo, concerto perpétuo para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Gênesis capítulo 17, versículo 7. E a verdade prática: Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. E a leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo 17, versículo de 1 ao 9. Nós não vamos estar lendo, mas é importante que o professor leia na classe e os alunos acompanhem assim sucessivamente. Vamos para a introdução. Deus prometeu que Abraão seria pai da multidão das nações, mas ele já estava com 99 anos e a sua esposa Esther estava com 89 anos. Porém, o Eterno mais uma vez trouxe esperança ao coração de Abraão, afirmando, e estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações. Nesse caso e nesta oportunidade, veremos que Deus é fiel e cumpre suas promessas no tempo certo. Ao acompanhar a sua trajetória, percebemos que sua história é um poderoso testemunho de fé, perseverança, confiança em Deus. Por meio dela, somos lembrados de que a caminhada com o Senhor não está isenta de desafios, conflitos e períodos de espera. A experiência de Abraão e Sarai mostra que, mesmo sendo servos de Deus, enfrentamos provações ao longo da jornada. Contudo, essas dificuldades não têm o propósito de nos destruir ou desanimar, mas fortalecer nossa fé e nos ensinar a confiar ainda mais na fidelidade do Senhor. Em meio às lutas, Deus continua trabalhando e conduzindo a história conforme os seus propósitos. Quando Deus reafirmou a sua promessa a Abraão, ele já tinha 99 anos de idade, um momento em que, humanamente, parecia impossível ver o cumprimento daquilo que lhe havia sido prometido. Ainda assim, o Senhor renovou sua esperança ao declarar que estabeleceria a sua aliança com ele e com a sua descendência. E essa confirmação revela que Deus jamais esquece aquilo que promete. Seus planos nunca não dependem das limitações humanas, mas Ele é fiel para cumprir cada das suas palavras. Assim, esta lição nos convida a confiar plenamente no Deus que permanece no controle da história e que sempre cumpre as suas promessas no tempo determinado. A palavra-chave é promessa. O primeiro subtópico, ou melhor, o primeiro tópico: Deus muda o nome de Abraão e de Sarai. E o primeiro subtópico, o novo nome de Abraão. Nos tempos do Antigo Testamento, os nomes dos filhos, em grande parte, não eram escolhidos somente porque os pais achavam os nomes bonitos ou era moda. Existiam vários fatores que influenciavam na escolha, como, por exemplo, a vontade de Deus e as circunstâncias na hora do nascimento, ou até mesmo as características físicas do bebê, como no caso de Esaú, que nasceu ruivo e bem cabeludo.
No caso de Abrão, seu nome original significava pai exaltado. Porém, diante do plano de Deus em sua vida, esse nome não parecia adequado. E o Senhor lhe mudou o nome para Abraão, confirmando que seria pai de multidão. A mudança do nome de Abrão para Abraão representa um momento significativo na história do patriarca e na revelação do plano de Deus. Esse fato não foi apenas uma alteração formal de identidade, mas um sinal de confirmação da aliança divina e do propósito que Deus tinha para a sua vida. O significado do nome Abrão é geralmente entendido como pai exaltado ou pai elevado. Esse nome indicava honra ou posição, mas ainda não repetia plenamente o propósito específico que Deus havia determinado para a sua vida, que envolvia a formação de uma grande descendência. Quando Deus reafirmou sua aliança com Abrão, também mudou seu nome para Abraão, que significa pai de uma multidão, ou pai de muitas nações. Essa mudança tinha um profundo significado espiritual, pois continuava a promessa divina acerca de sua descendência e apontava para o futuro que Deus havia preparado e demonstrava que sua identidade estava ligada ao plano de Deus. Mesmo sendo idoso e ainda sem filho da promessa, Abraão passou a carregar em seu próprio nome a garantia daquilo que Deus iria realizar na Bíblia. E aqui nós vemos a mudança do nome, frequentemente indica um novo momento ou uma nova missão dada por Deus. No caso de Abraão, essa alteração marcou a confirmação da aliança divina e também o início de uma nova etapa em sua caminhada de fé. A certeza de que Deus cumpriria sua promessa. Assim, um novo nome não era apenas simbólico, mas também um lembrete constante da fidelidade de Deus. Assim como Deus deu a Abraão um nome que repetia seu propósito, ele também tem um plano para cada vida. Quando caminhamos com o Senhor e a nossa vida passa a repetir aquilo que Ele deseja realizar por meio de nós. O segundo subtópico, um novo nome de Sarai. O nome Sarai é hebraico e significa minha princesa ou minha senhora. Já o novo nome Sara significa mãe de nações. Diz a Bíblia, disse Deus mais a Abraão e Sarai, tua mulher não chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Podemos ver por intermédio da vida de Abraão e Sara que Deus promove mudanças significativas na vida daqueles que nele confiam e atendem o seu chamado. Assim como aconteceu com Abraão, Deus também mudou o nome de Sarai no momento em que confirmou a sua aliança com o patriarca. E essa mudança não foi apenas uma alteração de nome, mas representou a inclusão de Sarai no cumprimento da promessa divina e no plano de Deus para a formação de um grande povo. Sarai, palavra de origem hebraica, que pode ser traduzida como minha princesa ou minha senhora. Esse significado sugere uma ideia de honra ou distinção, mas ainda com sentido mais pessoal ou restrito, possivelmente relacionado à sua posição dentro da família ou do clã. Entretanto, esse nome ainda não expressava plenamente o papel que Deus havia determinado para a vida da esposa de Abraão, dentro da história da promessa. Quando Deus reafirmou sua aliança com Abraão, também determinou que Sarai passasse a se chamar Sara. O novo nome possui um significado semelhante, relacionado à ideia
de princesa, porém com sentido mais amplo e universal. Ele aponta para o fato de que Sara não seria apenas uma mulher honrada dentro de uma família, mas mãe de nações e a central de reis, conforme declarou o Senhor. Assim, a mudança do nome de Sarai para Sara indicava uma ampliação do propósito de sua vida e a sua participação direta na promessa divina, sua importância na formação de um povo que Deus levantaria. O terceiro subtópico: o pai da fé riu diante da promessa. Parece que o tempo deixou o coração de Abraão fragilizado, pois ao ouvir novamente a promessa divina, ele ri e assevera: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e considerar Sara de idade de 90 anos. A espera prolongada pode entristecer o coração, mas não podemos deixar que a tristeza nos faça esquecer que para Deus nada é impossível. Ao ouvir novamente a promessa que teria um filho por meio de Sara, Abraão reagiu de maneira surpreendente. Ele riu. Esse episódio revela a humanidade do patriarca e mostra que até mesmo grandes homens de fé podem experimentar momentos de surpresa, dúvida e perplexidade diante das promessas de Deus. Quando Deus reafirmou que Sara daria à luz um filho, Abraão já tinha quase 100 anos e Sara 90. Humanamente falando, essa promessa parecia impossível. Diante dessa realidade, Abraão riu e questionou se seria possível um homem de 100 anos gerar um filho e uma mulher idosa conceber. Sua reação expressa a dificuldade humana de compreender ou reaceitar aquilo que ultrapassa os limites naturais. Esse episódio revela que mesmo aquele que possui fé pode enfrentar momentos de surpresa diante do agir extraordinário de Deus. Mesmo diante da reação de Abraão, Deus não revogou sua promessa. Pelo contrário, reafirmou que Sara daria à luz um filho prometido. Isso demonstra que a fidelidade de Deus não depende de perfeição humana, ou as limitações humanas, não impede o cumprimento do plano de Deus. Permanece fiel à sua palavra. Assim o Senhor continuou conduzindo a história para que a sua promessa fosse cumprida no tempo determinado. O segundo tópico diz a confirmação do concerto de Deus com Abraão. E o primeiro subtópico, o chamado de Deus a Abraão foi especial. Foi especial, no caso aqui desse primeiro subtópico. O Senhor confirmou o concerto ou pacto com Abraão de modo muito solene. Logo após fazer a mudança de seu nome, podemos ver que por toda a Bíblia, Deus estabelecendo pacto. Você sabe o que significa um pacto? Segundo o dicionário bíblico Baker, é um acordo de compromisso que continha promessas e obrigações específicas. A primeira vez que vamos encontrar a palavra pacto na Sagrada Escritura é em Gênesis 6:18. No Novo Testamento, a palavra pacto significa literalmente novo concerto. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu alguns acordos, mas é no Novo Testamento que uma nova promessa e um novo acordo são estabelecidos por intermédio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É importante que tenhamos uma exata compreensão do concerto de Deus com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, a fim de que aprendamos como Deus quer que vivamos em aliança inquebrável e perseverante com Ele. O relacionamento entre Deus e Abraão é marcada pela confirmação de uma aliança solene. Essa aliança revela não apenas o plano de Deus para a vida do patriarca, mas também um modo que o Senhor
se relaciona com o seu povo ou ao longo da história na Bíblia. Na Bíblia, nós vemos que a palavra conceito ou pacto, alianças, refere-se a um compromisso estabelecido entre duas partes. Segundo o conceito apresentado no dicionário bíblico, conforme já lemos, trata-se de um acordo que envolve promessas e responsabilidade. No contexto bíblico, o pacto normalmente inclui promessas feitas por Deus, condições ou responsabilidade atribuída ao ser humano, sinais que confirmam a validade da aliança. Diferentemente dos acordos humanos, os pactos estabelecidos por Deus refletem a sua fidelidade e seu propósito redentor. Após mudar o nome de Abrão para Abraão, Deus reafirmou a sua aliança que havia estabelecido com ele. O Senhor prometeu que faria de Abraão pai de muitas nações e daria uma terra à sua descendência. E estabeleceria uma aliança eterna com ele e seus descendentes. Essa confirmação mostrou que o chamado de Abraão não era comum, era parte de um plano maior de Deus para a história da humanidade. Segundo subtópico, qual o objetivo do concerto com os patriarcas? O propósito único e supremo era trazer a salvação não apenas a uma nação, Israel, mas a toda a raça humana. Deus havia prometido que abençoaria todas as famílias da terra por intermédio de Abraão. O conceito de Deus foi dado ao povo de Israel para que eles pudessem ser a luz dos gentios. Deus nunca teve intenção de privilegiar somente um povo. A graça de Deus era e é para todas as nações. Vemos que esse conceito foi executado com êxito por intermédio de Jesus Cristo e seus discípulos, que depois de sua ressurreição e ascensão ao céu, transmitiram o Evangelho por todo o mundo. A aliança que Deus estabeleceu com os patriarcas possui um propósito que vai muito além da história de uma única família ou nação. O objetivo central desse pacto fazia parte do plano redentor de Deus e para toda a humanidade. Por intermédio dessa aliança, o Senhor iniciou um processo histórico que culminaria na oferta da salvação a todos os povos. Quando Deus chamou Abraão, ele não tinha em vista apenas a formação de um povo específico, mas um propósito muito mais amplo. Nas promessas registradas no livro de Gênesis, 12, 3, depois 18, depois 22, 18, Deus declarou que todas as famílias da terra seriam abençoadas por intermédio de Abraão. E essa promessa revela que o plano de Deus não estava limitado a um único povo. A descendência de Abraão teria um papel fundamental na história da redenção. E o propósito final era alcançar toda a humanidade. Por meio da aliança com Abraão, Deus iniciou a formação de uma nação que teria uma missão especial na história, que era preservar a revelação divina e preparar o caminho para a vinda do Salvador. E esse povo seria conhecido como Israel, descendente dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. A partir dessa linhagem surgiria o Messias. Glória a Deus. O terceiro subtópico, o concerto e as promessas. O pacto de Deus com Abraão viria acompanhado de várias promessas. Observe, Deus seria o escudo e o galardão de Abraão, e lhe daria muitos descendentes, e também a terra de Canaã como herança. O Senhor também tem um pacto conosco em Jesus Cristo, e a sua promessa e bênção para nós é a salvação da nossa alma. A vida eterna em Cristo é o maior bem que uma pessoa pode receber. No entanto, para recebê-la, é preciso perseverar em Cristo até a morte. A aliança estabelecida por Deus com Abraão não foi apenas um acordo formal, mas um pacto acompanhado de promessas específicas que
revelam o cuidado e a fidelidade e o propósito divino. Essas promessas tinham implicações tanto para a vida pessoal de Abraão, quanto para o desenvolvimento do plano de Deus na história da redenção. Deus, como escudo, indica a proteção divina diante dos perigos e da adversidade que Abraão enfrentaria em sua jornada. Deus, como galardão, mostra que o propósito, porque o próprio Senhor seria a maior recompensa da vida do patriarca. O novo concerto em Cristo, no Novo Testamento, a ideia de pacto alcança, no caso, aquele seu cumprimento pleno no novo concerto estabelecido por meio de Jesus Cristo. Nesse novo pacto, Deus oferece perdão, reconciliação, e a relação com Deus é baseada na graça e na salvação e é acessível a todos que nele creem. Chegamos agora ao terceiro tópico, o pacto perpétuo da circuncisão. E o primeiro subtópico, todo macho será circuncidado. Na renovação do concerto de Deus com Abraão, ele inclui o pacto da circuncisão. Deus lhe disse que aquele seria o sinal visível da aliança entre ele e a descendência de Abraão, uma marca perpétua que lembraria o compromisso da fidelidade de Deus. Aqui, quando Deus renovou sua aliança com Abraão, Deus estabeleceu também um sinal visível dessa aliança, que é a circuncisão. E esse ato simbolizava o compromisso entre Deus e o povo que descenderia do patriarca, servindo como marca externa da relação de aliança com o Senhor. A circuncisão consistia em um procedimento físico realizado nos meninos do povo de Israel. Deus determinou que todo macho da descendência de Abraão fosse circuncidado. Esse ato representava o sinal visível da aliança entre Deus e o seu povo, um símbolo de pertencimento ao povo da promessa, uma marca de compromisso espiritual com Deus. Assim, a circuncisão lembrava continuamente que aquele povo havia sido separado por Deus. Embora fosse um ato físico, a circuncisão tinha um significado espiritual mais profundo. Ela representava a necessidade de consagração e dedicação a Deus. Em outras palavras, o sinal externo apontava para uma atitude interior de fidelidade ao Senhor. Por isso, ao longo da Escritura, os profetas também enfatizaram a necessidade de uma transformação do coração, mostrando que o verdadeiro relacionamento com Deus vai além de rituais externos. No Novo Testamento, a circuncisão deixa de ser um sinal de aliança, e aqui nós vemos, por meio de Jesus Cristo, Deus estabelece uma nova aliança, baseada na transformação interior. Nesse contexto, o que Deus requer é uma mudança no coração, e isto é uma vida dedicada a Ele, marcada pela fé e pela obediência. Dessa forma, o símbolo externo da antiga aliança aponta para uma realidade espiritual mais profunda na nova aliança. Assim, como estabeleceu um pacto com Abraão, Deus continua chamando pessoas para viver em comunhão com Ele. Segundo subtópico, quando deveria ser feita a circuncisão? O bebê do sexo masculino deveria ser circuncidado ao completar 8 dias de nascido. A circuncisão é feita entre os judeus até os dias de hoje.
sendo realizada por especialista e com o uso de anestesia. Aqui nós vemos aqui, até os dias atuais, a circuncisão continua sendo praticada entre os judeus, como parte importante da sua tradição religiosa. Ela é realizada por pessoas preparadas para esse rito específico e segue procedimento adequado. Essa continuidade demonstra a importância histórica e religiosa que o sinal da aliança possui na tradição judaica. A circuncisão realizada no 8º dia se tornou uma prática constante entre os israelitas ao longo das gerações. Por meio desse rito, cada menino era oficialmente identificado como parte do povo da aliança e a tradição religiosa era transmitida de geração em geração. O compromisso com Deus era reafirmado dentro da comunidade. E esse costume ajudou a preservar a identidade espiritual e cultural do povo de Israel ao longo da história. Chegamos agora ao terceiro subtópico, a circuncisão do coração. Em obediência à determinação de Deus, Abraão realizou esse ato em seu filho Ismael, quando este tinha 13 anos, e a todos os que estavam na sua casa. Ele próprio também foi circuncidado quando já estava com 99 anos de idade. Não podemos nos esquecer de que a circuncisão física era inútil para aqueles cujo coração permanece incircunciso. Mas como é realizada a circuncisão do coração? Ela é realizada quando a pessoa ama o Senhor e por completo, e entrega-se a Ele também por completo. Na nova aliança, somente a circuncisão do coração, mediante a graça e a fé em Jesus Cristo, é capaz de nos fazer levar uma vida de obediência e dedicação ao Senhor. A circuncisão estabelecida por Deus como sinal da aliança com Abraão possuía um aspecto físico, mas também apontava para uma realidade espiritual mais profunda. E ao longo da Escritura, vemos que Deus desejava muito mais do que um rito exterior. Ele buscava um coração verdadeiramente dedicado a Ele. Na Escritura, a expressão circuncisão do coração simboliza a transformação interior que Deus deseja realizar na vida do ser humano. E essa transformação envolve remover a dureza do coração, abandonar o pecado, dedicar-se completamente a Deus. E é no Novo Testamento que o ensino sobre a circuncisão do coração é aprofundado. O apóstolo Paulo explica que a verdadeira circuncisão não é apenas física, mas espiritual, realizada no interior da pessoa. Está lá em Romanos capítulo 2, versículo 29. Então, essa transformação acontece por meio da fé em Jesus Cristo. Quando o indivíduo experimenta a graça de Deus e passa a viver em obediência ao Senhor, assim na nova aliança, o mais importante não é o rito exterior, mas a mudança interior promovida por Deus no coração humano. Chegamos à conclusão. Vimos nessa lição o pacto que Deus estabeleceu com Abraão e seus descendentes. Toda a humanidade seria abençoada por intermédio de Abraão e do pacto perfeito de Cristo no Novo Testamento. A história de Abraão revela o amor e a misericórdia de Deus para com todos aqueles que têm a fé. Sem fé não podemos agradar a Deus e ver as suas promessas sendo cumpridas. Aqui no final dessa lição, chegamos na conclusão, portanto, a confirmação da promessa feita a Abraão nos ensina que Deus permanece fiel à sua palavra. Mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis, cabe-se ao povo de Deus confiar, perseverar, caminhar em obediência, sabendo que o Senhor sempre cumpre aquilo que promete e conduz a história conforme os seus perfeitos propósitos. Chegamos no final da lição desse dia, desse domingo.
Que Deus possa abençoar poderosamente aqueles que nos acompanham e que esse seja um conteúdo, um reforço para aqueles que são amantes da escola bíblica dominical. Que possamos botar em prática tudo que foi falado através dessa lição de hoje. Deus abençoe a todos. Até a próxima, assim, se Deus o permitir. Amém?